Romanos, capítulo 8. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Depois de tão belas expressões de louvor e adoração ao Senhor, eu desejo dar a minha cooperação para a vossa edificação nessa noite. Prometo, não vou ser cansativo nem exaustivo, mas quero ser fiel àquilo que Deus gerou em meu coração para dividir convosco. Ainda que algo que saia daqui para ir me cause algum constrangimento, é o que tem para hoje, tá? E não dá para mudar esse negócio. Quero sim nessa noite parabenizar a juventude hora aniversariante e rogo as ricas bênçãos de Deus sobre vós. Amém. E também por extensão a toda a igreja aqui estabelecida. Que Deus vos abençoe grandissimamente. Amém. E que a cada dia a boa mão do Senhor seja convosco. Tenho duas leituras para a gente fazer nessa noite. A primeira leitura, onde me foi proposto Romanos capítulo de número 8. Eu vim com esse desejo nessa noite de lhe entusiasmar pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu estou com essa convicção. Ninguém aqui está tão abençoadão que Deus não possa te abençoar nessa noite. Ninguém nessa noite recebeu tanto de Deus que não seja alvo da sua bondade e da sua misericórdia. De um lado eu vejo um Deus desejoso por abençoar. Do outro lado eu vejo um povo que quer ser abençoado. Se Deus quer ser abençoado e você, Deus quer abençoar e você quer ser abençoado, numa linguagem descolada, estamos juntos nessa noite, tá? Amém. Romanos capítulo de número 8. Em Romanos capítulo de número 8, a nossa leitura é essa pergunta que está no versículo de número 35. E ela é assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A nossa segunda leitura parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, tá? 1 Samuel, capítulo de número 22. Quero fazer uma ponte da nossa proposta em Romanos, capítulo de número 8, com esse texto de 1 Samuel, capítulo de número 22, versículos de número 1 a 5. Está escrito assim, 1 Samuel, capítulo 22, verso de número 1 a seguir. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse aos reis dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Amém. Sentai-vos nessa noite. Irmãos, eu volto a dizer e afirmar que há um Deus desejoso por abençoar. Lembre-se, vida cristã é vida relacional. Deus almeja se relacionar com você. Esse relacionamento se dá através do andar com Ele no dia a dia. Relacionamento com Deus não se limita a um culto de domingo, também não se limita a um culto festivo. Andar com Deus é como um matrimônio. Ninguém diz que é casado e vê o seu cônjuge uma vez por semana. Não, é necessário se relacionar para que haja um conhecimento, e a partir daí a gente se apega mais àquele que Deus nos fez se unir a Ele. Lembre-se, vida cristã é vida
versículo de número 31, a epígrafe ou subtítulo, ele diz assim: cântico de vitória, Deus é por nós. Se é um cântico de vitória, ele é para ser entoado por aqueles que já venceram. Se você chegou até esse dia, graças a Deus. Você venceu mais um dia, mais um período, mais uma etapa, mais uma luta, mais uma provação, e a gente pode dizer, graças a Deus, que nos conduz em triunfo, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Para a juventude, hora aniversariante, é um ciclo que se fecha e um novo ciclo que se inicia. É tempo de projetos, é tempo de coisa nova de Deus. Afinal, eu quero crer que você está esperando coisa nova de Deus. Eu quero crer que você tem essa expectativa, que antes que o céu se abra e o Senhor venha nos buscar, Ele tem coisa nova para você. Ele tem coisa nova para você, para a tua casa, para a tua família, para esse lugar em que se reúne para adorar ao Senhor. Ele é Deus de coisas novas. Paulo, no capítulo de número 1, ele fala sobre a degeneração da espécie humana. Capítulo de número 1, ainda verso de número 16, ele diz: evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele diz assim: evangelho não é história de carochinha, evangelho não é historinha de quem não tem que fazer. Ele diz: evangelho é poder de Deus. Ele continua dizendo no capítulo 1 e no capítulo de número 2 que todos pecaram e estão sem a glória de Deus. Mas ele aparece e fala da justificação pela fé. E finalmente ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Um homem experimentado, um homem que andou com Deus. Agora no capítulo de número 8, de uma maneira poética, ele rompe como um brado de fé. Ele começa fazendo uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela que você faz e você sabe a resposta. Ele começa no versículo de número 31 dizendo: que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele começa a sua fala dizendo assim: ei, Deus é com a gente, Deus é por nós. Ainda que o inferno se levante, ainda que os homens esbravejam contra nós, Deus é por nós. E se Deus é por nós, tem para ninguém não. As revelações que partem através da palavra do Senhor. Lembrem-se, à medida que a gente toma consciência do que as Escrituras dizem, à medida que a gente entesoura a palavra do Senhor em nosso coração, a gente vai se fortalecendo na fé, para a glória de Deus. Amém. É por isso que Tiago diz: não sede somente ouvintes da palavra, mas sede praticantes. Tá legal de gente cheia de teoria, PhD de Deus, mas na prática é um zero à esquerda. Deus procura gente que fala e vive o que fala. Deus almeja que a sua palavra se torne manifesta em mim e em você. Você já viu que interessante? Gente que canta: até tocar o céu vou te buscar, vou te adorar, e não vem no culto de oração. Sabe de nada, inocente. Gente que canta: eu quero trabalhar para meu Senhor. O líder do evangelismo chama: vamos evangelizar depois da EBD. Ele diz: tenho mais que fazer. Se a gente levar Jesus a sério, Ele vai nos levar a sério. Se a gente brincar com Deus, Ele vai continuar querendo nos levar a sério. E Ele nos chama para a seriedade, Ele nos chama para um compromisso, Ele nos chama para fazer diferente, ou fazer a diferença. Você não é um na massa que Deus colocou na massa para ser um na massa, mas é gente no meio da massa para fazer diferença, para a glória de Deus. E Paulo diz: Deus é por nós. Depois ele
efeito se fez. Ele estava desde o princípio com Deus. Ele vai mais além para dizer: veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito a serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João está dizendo: Deus se fez gente como a gente, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele vem, nasce de uma maneira virginal, por concepção e obra do Espírito Santo. Ele pisa no chão dessa terra. Um Deus que se identifica comigo e com você também. O escritor aos Hebreus vai dizer: em tudo ele se fez igual a nós, porém sem pecado, e agora pode salvar ou livrar todos aqueles que se achegam a ele. Enquanto os deuses da mitologia moram no Olimpo, eu tenho um Deus que pisa no chão dessa terra. Um Deus que se sensibiliza comigo e contigo também. Um Deus que sabe das nossas fraquezas. Um Deus que sabe que na igreja não tem super-homem nem mulher maravilha, tem vaso de barro. Gente que chora, gente que se entristece, mas tem socorro do alto para você nessa noite. Gente que chora, conversa com o travesseiro, abraça o ursinho blau blau, e se ele pudesse dizer, ele ia falar: conta para Jesus aonde é a tua dor. Haverá momentos da minha vida que eu vou dizer: estou fraco. Ele vai dizer: eu sei. Haverá momentos que eu vou dizer: estou triste. Ele vai dizer: eu sei. Haverá momentos que eu vou dizer: estou decepcionadão. Ele vai dizer: eu sei, mas estou aqui para te ajudar nessa noite. É Ele, o companheiro divino das horas incertas. É Ele que te conhece. Há momento que papai não entende, mamãe não entende, pastor não entende, mas Ele te entende. E é por essa razão que a gente às vezes ainda canta nos nossos cultos: eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Não precisa nem explicar, Ele te conhece. Essa noite Ele sabe quem tem um nó na garganta, uma angústia na alma. Ele sabe quem talvez deu glória, cantou, mas está tudo arrebentado por dentro. Mas Ele é o oleiro divino que pega caquinho por caquinho do nosso vaso quebrado, faz vaso novo e derrama da tua glória. E nessa noite Ele vai procurar você. Lembrem-se, Deus é Deus de relacionamento. E a sua revelação é crescente, progressiva. É por isso que Oséias diz: conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. A infelicidade é que parece que tem gente que sofre da síndrome de Peter Pan. Vocês se lembram de Peter Pan? Aquele personagem da Disney que não queria crescer. Gente que não quer crescer. Não quer crescer na graça, nem no conhecimento. Mas o convite de Deus para a gente nessa noite: aproxime-se de Deus. Ele tem mais para você. Aleluia! Se você já é um salvo, Ele tem dons espirituais para você. Se você já se move nos dons espirituais, Ele quer usar a tua vida, a tua boca, a tua mão. Ele quer dirigir os teus passos para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus. Alguém disse: além dos caixas fortes da vida, dos bancos, um dos lugares mais ricos da terra é o cemitério. Sabem por quê? No cemitério existem projetos que nunca serão realizados. Existem músicas que nunca serão entoadas. Existem poesias que nunca serão conhecidas. Sabe por quê? Porque quem os tinha morreu e simplesmente não colocou isso para fora. Eu quero acreditar que dentro de você tem música, dentro de você tem poesia, dentro de você tem projetos, e com a ajuda de Deus esse negócio vai acontecer para a glória de Deus. Paulo diz: se Deus é por nós, quem é contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, antes deu por mim e por você, para que toda a ira de Deus viesse sobre ele, para que agora
dizendo: Pai nosso que estais no céu. Temos um Pai, é Pai de amor, é Pai de misericórdia. Temos um Pai, não é Pai meu, é Pai nosso. Aqui na nossa comunidade de fé, o pão é nosso, o Pai é nosso, a bênção é nossa e a vitória é nossa, no nome de Jesus. Aleluia! Finalmente, no verso de número 35, Paulo mais uma vez vai dizer: quem nos afastará do amor de Cristo? Até de uma forma musical alguém já disse isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será angústia ou tribulação, perigo, fome ou decepção? Quem irá nos tirar do amor de Jesus, irmão? Pois lá na cruz já nos deu perdão, sangue que cobre toda acusação. Vai, e não peques mais. Ele pergunta: quem nos afastará do amor de Cristo? Irmãos, aquele que está em pé, ore para que não caia. Lembrem-se, a vida é essa série de inconstâncias. Tem momento que eu estou contente, mas tem momento que tem que dar um F5 para atualizar. Tem momento que eu sinto-me um campeão de saúde, mas tem momento que vem um mosquitinho chamado chikungunya, dá uma picadinha, penso até que vou morrer. A vida é isso, essa série de inconstâncias. Fala para mim, vem comigo no confessionário. É todo dia que você está contente? Não tem dia que a gente até pensa em desistir? Mas lembre-se, é nesse momento que a força do Senhor, a ajuda dele vem sobre nós. É nessa noite, é nessa hora que o socorro bem presente na angústia se aproxima de nós. É nessa noite que a gente pode, é nessa hora que a gente pode contar com o socorro dele, com a ajuda dele, com a boa mão dele a nos guiar. Aí Paulo pergunta: quem nos afastará do amor de Cristo? Aí eu corro e vou no segundo texto que eu li. O que a gente tem no segundo texto? No segundo texto a gente tem gente desanimada. Você já se relacionou com gente desanimada? Gente que se você vacilar, você fica tão desanimado quanto ele. Eu fico pensando no marido desanimado. A esposa olha para casa e diz assim: benzinho, a gente precisa fazer uma reforma. O camarada diz assim: deixa cair, depois a gente arruma. Eu fico pensando num conjunto desanimado, aonde o regente chega e diz: vamos ensaiar o hino? O infeliz diz: minha voz não alcança, deixa pra lá. Eu fico pensando numa igreja desanimada, aonde o pastor se coloca diante dela e diz: vamos orar para Deus curar? E o grupo diz assim: a gente já orou e não aconteceu nada. Gente desanimada. A vida é assim mesmo. Talvez o pregador diria que é defeito de fabricação. Não, é defeito de conduta. Ficar desanimado de vez em quando, tudo bem. Mas viver eternamente desanimado, alguma coisa está errado. O que eu tenho nesta noite é uma congregação de gente desanimada. A Bíblia diz: 400 homens desanimados. Irmão Renato, você diante de um grupo de 400 desanimados, imagine o que sairia. É o tipo de igreja que eu não gostaria de estar à frente. Mas diante de 400 desanimados, Deus coloca Davi, o homem segundo o coração de Deus. Gente que Deus separa para fazer diferença. Eu quero crer nessa noite que tem gente que Deus separa para fazer diferença nessa noite. Aleluia! Eles estão, Davi sai do palácio para a caverna de Adulão. O texto diz que se ajuntam a ele gente endividada, amargurada de espírito, gente que põe um ponto final na existência. Vocês já notaram como nós somos ruins na pontuação ortográfica espiritual? Muitas vezes a gente coloca ponto final, Deus aparece e coloca uma vírgula para dizer: a história continua. É o médico que diz: conta 30 dias, é caixão e vela preta. É o advogado que diz: tua causa está perdida. Pessoas que olham para a gente e fazem uma leitura precipitada
Gente que vive dizendo, deixa a vida me levar ou leva eu. Gente que sofre da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim. Gabriela, lindinho isso. Mas nessa noite estamos diante do maior inconformado. O seu nome é Jesus. Talvez diante do que você está falando, tô bem assim, ele diz, tem mais para você. Talvez diante das suas incertezas, ele diz, eu posso escrever uma nova história para a glória do meu nome. Ele é o Deus da história que está na história, escrevendo história para a glória do seu nome. Lembrem-se, a vida é uma inconstante, a vida não é linear, a vida tem seus altos e baixos. E se eu fosse definir nessa noite o que é a vida, talvez eu diria, a vida é como uma roda gigante. Todo mundo que já andou numa roda gigante sabe que uma hora quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vem para cima. Assim é a vida. Se eu fosse definir como o homem de Deus, eu diria, a vida é como um sopro. Mas definindo a vida como um trava-língua, o que é a vida? É uma sucessão sucessiva de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Pegou aí? A vida é uma sucessão sucessiva de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Você já viu um eletrocardiograma? Aquela ondinha sobe e desce, sobe e desce. Se a linha ficar contínua, é porque você morreu. Assim é a vida, cheia de altos e baixos. Nessa noite não importa se você está vivenciando o melhor momento da tua vida ou o pior. O que importa é que a boa mão do Senhor está aqui nesse lugar. Ela está aqui para tirar essa angústia da tua alma, esse nó da tua garganta. Ela está aqui para te levantar nessa noite. Ela está aqui para quebrar as cadeias, para trazer libertação, para que o nome do Senhor seja glorificado. A boa mão do Senhor está aqui. Aleluia! Glória a Deus. A vida é sem constante. De repente, gente que está vivendo fica doente. Gente que é empresário fica simplesmente na bancarrota. Assim é a vida. Davi está fugindo de Saul. Ele vai para um lugar chamado Caverna de Adulão, ou Justiça do Povo. A ele se juntam 400 homens desanimados. Volto a dizer, talvez dizendo, é o fim. Mas Davi é o homem que Deus escolheu para fazer diferença. Você é o homem que Deus escolheu para fazer diferença na tua casa. Pelo amor de Deus, faça a diferença. Você é a jovem, o jovem que Deus escolheu para fazer diferença. Lá onde Deus tem te plantado, faça a diferença. Davi está lá na caverna, com 400 desanimados. Alguém diz assim, a maioria ganha. A maioria ganha quando aquele que está na frente não está com o Senhor Deus. Um com Deus é maioria. Eu creio que num dia qualquer, Davi se levanta diante daqueles 400 desanimados e diz assim, gente, vou contar um testemunho. Alguém diz assim, eu já ouvi, mas ele diz, vou contar um testemunho. E ele começa a dizer, matei um leão e matei um urso. Alguém pergunta, alguém viu Davi? Davi diz, ninguém viu, mas Deus viu. As maiores experiências não são em público, são no quarto secreto, onde é você e Deus. É onde a gente tem a coragem de abrir o coração e dizer, tô fraco, tô angustiado, tô triste. Lembrem-se, é no quarto secreto que a máscara cai. Eu quando sair desse culto, chego em casa, vou tirar esse paletó. Aí é só eu e Deus. Não dá para esconder o que vai dentro da minha alma. Quando chegar em casa, as irmãs têm que descer do salto, tirar a maquiagem. E Deus sabe quem você é. Não dá para esconder de Deus. Ele sabe quem você é pelo avesso. Mas ele não lança esse rosto dizendo, você é um fraco mesmo. E Davi diz, matei um leão e um urso. Mas eu quero crer que numa manhã qualquer, Davi se levanta diante de 400 desanimados e diz, gente, é hora do devocional. Harpa na mão, coração cheio de Deus. Ele diz, vamos salmodiar. E
Davi começa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Eu quero crer que é isso que acontece lá na caverna. Um diz glória a Deus, outro diz aleluia. Ele é o teu pastor, ele é o meu pastor também. Gente sendo fortalecido pela palavra de Deus. O que vai te fortalecer não é pular com o pé só no reteté. O que vai te fortalecer é a palavra de Deus. Palavra que fortalece, palavra que restaura, palavra que renova, palavra que dá vida, palavra que dá cura, palavra que te levanta e te dirige e indica o caminho do céu. Aleluia! Gente sendo fortalecido pela palavra, porque um homem se voluntariou a fazer a vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Certa feita, Dwight Lyman Moody, evangelista, estava pregando um sermão no livro do profeta Ezequiel, que dizia: busquei dentre eles um homem que se colocasse no muro e tapasse a brecha, mas a ninguém encontrei. Ele para o sermão e diz assim: o mundo nunca viu o que Deus pode fazer através de um homem que se coloque voluntariamente e inteiramente na mão de Deus. Da multidão se levanta um jovem que diz: eu quero ser esse homem. Seu nome? Charles Haddon Spurgeon. Como resultado desse voluntariado, os historiadores dizem que ele ganhou 2 milhões de almas para Cristo. Gente que quer fazer diferença para a glória de Deus. Nem todos aqui serão pregadores, mas Deus pode usar tua mão, pode usar tua boca, pode usar tua vida, para que vidas sejam alcançadas e o nome do Senhor seja glorificado. Lembrem-se, o nosso texto diz: se Deus é por nós, quem é contra nós? Deus era com Davi. E quero acreditar que ele pode ser contigo nessa noite. Franklin Roosevelt, ele diz assim: o importante não é que a gente esteja com Deus, o importante é que Deus esteja conosco. Amém. E o texto diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero crer que nesse momento, quando Davi termina o devocional, de 400 desanimados, a gente tem 200 sendo animados pela palavra de Deus. Mas acontece que Davi não está lá para animar somente uma meia dúzia. Assim também como um coordenador, um pastor, não está diante da sua igreja para animar somente aqueles que são bonitinhos, aqueles cujo trato são fáceis. Ele está diante da sua igreja, diante do seu grupo, para animar, para dar ânimo a todos quantos estão ao seu redor. Nesse momento, na caverna, eu tenho 200 animados pela palavra, e 200 ainda que estão meio em off. Mas eu quero crer que num dia qualquer, Davi se levanta e diz assim: gente, é hora do motivacional, harpa na mão, coração cheio de Deus. E ele começa a salmodiar. Ele começa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia, a sombra do Onipotente descansará. Glória. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha segurança, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó
refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Ele vai embora, e eu creio que é isso que acontece. Aleluia, glória a Deus. Ele é o teu Senhor, Ele é o meu Senhor também. Gente sendo animado pela palavra. Mas acontece quando, penso eu, quando todos já estão animados, restaurados pela palavra, o texto vai dizer: aparece um homem, ele é profeta, seu nome é Gade, e ele diz assim: sai fora, vai fazer diferença lá fora. Cantar aqui até que é bom, mas cantar lá fora é para a glória de Deus também. Amém. Pregar aqui é maravilhoso, mas fazer assistência social lá fora é glorificante para o nome do Senhor Jesus. Vocês já viram gente que sofre de uma espiritualidade geográfica? Camarada é crente aqui, mas na casa é um tormento. Camarada canta aqui, mas lá onde que trabalha é do Paraguai. Aí o profeta diz: vai fazer diferença lá fora. Jovens que fazem diferença lá fora, gente que faz diferença lá fora, e o nome do Senhor é glorificado. É isso que Deus procura nessa noite, gente para fazer diferença, gente que se coloca na mão do Senhor, gente que quer fazer diferença para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu volto a dizer: ninguém está tão abençoado que Deus não possa te abençoar nessa noite. Ninguém recebeu tanto que não seja alvo da bondade e da misericórdia de Deus nessa noite. Amém. O profeta diz: vai brilhar lá fora. Em 2 Samuel, capítulo de número 23, aparece um texto que diz assim: os 23 valentes que Davi teve. Sabe de onde saíram esses valentes? Da caverna de Adulão. Gente que entra dizendo: é o fim, e Deus ressignifica a sua vida. Caverna de Adulão é o símbolo da igreja. É aqui que a gente entra sem um norte na vida, sem algumas certezas. E é aqui que a gente encontra com um Davi de Deus chamado Jesus, que dá significado à nossa vida, que nos valoriza, nos dá um banho no sangue, no seu sangue, e nos torna nova criatura para a glória do seu nome. Mas depois de ser transformado, parece que Deus diz assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vai fazer diferença lá fora. Eu vim nessa noite para te provocar. Eu vim nessa noite te provocar a entrar em ação, te provocar a fazer alguma coisa para a glória do Senhor. Volto a dizer: Ele pode usar a tua mão, usar a tua boca. Lembrem-se, colocar a mão sobre os enfermos para serem curados é atribuição minha, mas quem cura é Jesus. Orar para ter uma vida cheia do Espírito Santo é comigo, mas o batizador está aqui nessa noite te procurando. Aleluia, você faz a tua parte, ele faz a tua parte dele, o nome dele é glorificado. Mas o texto de 2 Samuel vai dizer assim: os 23 valentes que Davi teve, gente que entra todo arrebentado, e Deus faz vaso novo para a glória do seu nome. Dentre esses 23 valentes, ele destaca um cujo nome é Samá, assolação. O texto vai dizer que ele tinha um pedaço de terra cheio de lentilhas. Quando os filisteus se reuniram para tomar o que ele tinha, ele se coloca no meio da sua plantação, espada na mão, para dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Deus deu, é meu. Amém. Gente que sabe que o que tem foi Deus que deu. A família é tua, lute por ela. O lugar ao sol é teu, lute por ele. Gente que defende aquilo que Deus colocou na mão. Gente que entrou aqui talvez doente, não quer dizer que você precisa sair doente. Gente que entrou triste, não quer dizer que você precisa sair triste. Há um Deus que muda história nesta noite. Mudou de 400, mudou de Paulo, e agora Paulo irrompe num cântico para dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos nós, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí eu tenho que dizer: Jesus é bom e
nada, nada vai nos afastar do amor de Cristo. O nosso grande problema, por muitas vezes, é que quando a gente começa a entrar naquele clima de tristeza, a gente procura outro mais triste que a gente. Lembre-se, quem anda com mentiroso, tornar-se-á mentiroso. Quem anda com gente ruim, tornar-se-á gente ruim. Mas quem anda com Jesus fica parecido com Ele. Ande com gente que quer Deus, que ama a Deus. Ande com gente que fala de Deus e te leva para mais perto de Deus. Um certo dia, o pai andava com seu filho pela rua. De repente o filho para e pergunta: pai, qual o tamanho de Deus? O pai olha para o céu e vê um avião a longa distância e pergunta assim: filho, aquele avião é pequeno ou é grande? O filho diz assim: é pequeno, pai, está lá longe. O pai pega o filho, entra no seu automóvel e vão até o aeroporto, onde tem uma grande aeronave na pista. Mais uma vez o pai pergunta para o filho: filho, aquele avião é grande ou é pequeno? O filho diz: é grandão, pai. O pai, para fechar o assunto, diz: assim é Deus. Quanto mais perto você está dele, maior você vê que ele é. Maior que a tua tristeza é Deus. Maior que a tua doença é Deus. Maior que a tua dificuldade é Deus. Enche o céu, enche a terra. Quer encher você também nessa noite. Isaías vai dizer: o céu é o seu trono, a terra é o tapetinho dos seus pés. Todos os oceanos são como uma gota d'água num balde. Todas as montanhas como o pó da terra. Todos os moradores da terra como gafanhoto. E no meio de 7 bilhões de habitantes da terra, que é a população aproximada, ele não confunde a sua voz quando você clama. Aleluia! Se há um clamor de socorro, há um Deus que socorre nessa noite. Se alguém que precisa da ajuda dele, a sua mão está estendida nesse lugar. Se alguém precisa ressignificar a sua vida, há um Deus que escreve história para a glória do seu nome nesta noite. Se alguém precisa de bálsamo para curar as feridas da alma, há um Deus que cura nesta noite. E o bom é que Ele está procurando você. Está procurando você nessa noite. Está procurando corações que se abrem para Ele nesta noite. Eu creio que um dos momentos mais tristes dos nossos cultos é quando a gente finaliza e diz assim: quem quer oração? Muitas vezes um olha para o outro e diz: se eu for lá na frente, o que vão dizer? Mas deixa que eu falo para você, o que vão dizer, não sei. Mas certamente Jesus vai dizer: estava esperando uma iniciativa tua para te abençoar. Há momentos no culto que a gente quer chorar. E a gente diz: se eu chorar, o que vão dizer? A lágrima não é para mim, nem é para você. É para Ele que muda história nessa noite. Às vezes a gente quer louvar, mas a nossa voz é como taquara rachada. Mas é o melhor que você tem? Dá para Deus. Ele recebe. Ele sabe quem canta para a glória dele, quem canta para se aparecer. Ele sabe quem prega porque tem mensagem, quem prega porque quer falar muito. Ele nos conhece nessa noite. Glória a Deus. E como eu disse para vocês, eu vim provocar vocês nessa noite. Porque depois eu vou sair correndo mesmo. Eu vim te provocar a crer nesse Deus que mudou a história de 400. Mas agora a história não é na caverna de Adulão. É aqui, Vila Simões. É em Vila Simões esse negócio nessa noite. É gente que entra desanimado, gente que entra entristecido. Lembre-se, ficar entristecido de vez em quando, tudo bem, eu também fico. Tem problema de vez em quando, todos nós temos. Mas há um Deus que vem para passar bálsamo nas feridas da alma. Há um Deus que vem para te levantar nessa noite. Há um Deus que vem para colocar um sorriso no teu rosto. Há um Deus que vem para mudar a história da tua casa, desse lugar.
se turbe o vosso coração. Glória a Deus. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito. Vou para o Pai e vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei para vos buscar para mim mesmo. Amém. Para onde eu estiver, vós estejais também. Glória a Deus. Ele vem. Mas antes que ele vem, tem restauração de Deus para você. Aleluia! Tem um Deus trabalhando nessa noite. É Jesus quem diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nessa noite de inverno, Jesus não está no CEAGESP tomando sopinha de cebola, nem vestido de pijama numa espreguiçadeira. Ele não está nesta noite tomando seu chazinho das 10. Ele veio ao culto nessa noite. Veio ao culto nessa noite olhar para mim, para você e dizer: o que está acontecendo? Há quanto tempo você está desse jeito? Lembre-se, Ele vem ressignificar a nossa vida. Ele vem nos entusiasmar para que a gente possa prosseguir até aquele dia em que Ele virá para nos buscar. Eu quero crer nessa noite que Deus tem mais para você. Gente surpreendida por Deus. Ele pode nos surpreender nesta noite. Glória a Deus. Vamos em pé nessa noite.